Ainda sobre a gestão do Bolsonaro, em função até da legislatura anterior, nós tivemos a marca aí do chamado orçamento secreto, que foi a forma que a imprensa apelidou as emendas RP9, que eram emendas antes destinadas a ajustes de orçamento e que se tornaram uma janela para gastos expressivos, bilhões e bilhões de reais que foram distribuídos a parlamentares e estes, as suas bases, com muito pouca transparência, né, ou nenhuma transparência. O PSD, o seu partido, foi um dos maiores beneficiários, até segundo o levantamento do UOL, acho que foi até o maior. Qual é a sua opinião? Como é que você justifica isso? E qual a sua opinião sobre esse sistema que foi montado e que durou aí, pelo menos, a legislatura passada toda, quase toda, né? O governo do Bolsonaro, envolvendo, inclusive, ministérios aí, como comandado pelo Rogério Marinho? Olha, Cláudio, eu vou dizer algo que você vai ficar surpreso. Eu sou radicalmente contra essas emendas. Eu tenho uma forma de pensar em relação às eleições muito clara. Acabei de falar, citando o governo Bolsonaro. Quem ganhou, governa. Quem perdeu, fiscaliza. Quem ganhou, aponta para onde vão os recursos. O que é eleição? Você escolher quem vai te representar para gastar o dinheiro no imposto que você paga. Portanto, eu escolhi o prefeito, o governador, o presidente da República e aqueles parlamentares que estavam com ele na campanha. Essa é uma lógica que prevalece em qualquer democracia do mundo. A democracia é algo muito importante no país. O parlamentar, eu falo isso de uma maneira respeitosa, porque eu já fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal 2 vezes, tive também as minhas emendas, mas eu sempre tive um pé atrás com emenda parlamentar. Eu sempre achei que era estranho um deputado de oposição, um vereador de oposição, bater na porta do executivo para negociar emenda, olha, você investe aqui, eu quero dinheiro aqui. Perdeu, fiscaliza. Não é? Então, infelizmente, hoje não é fácil você acabar com as emendas, os parlamentares quase passaram a ficar dependentes delas. As emendas têm contribuído para que a gente tenha uma baixa renovação das nossas representações de parlamentos, porque chega um candidato que não tem mandato, candidato que não tem equipe, não tem tribuna, e ainda aquele que tem tudo isso, ainda tem 40, 50 milhões por ano, no caso dos deputados federais, ou até mais no caso dos senadores, é difícil a renovação. A dificuldade de renovação, ela também tem a ver com uma falta de regulamentação, segundo alguns críticos, da distribuição do fundo eleitoral. Você, como presidente, como cacique partidário, dirigente de um partido, presidente de um partido, que tem, naturalmente, todo esse poder de direcionar verbas para eleger deputado, senador, direcionar isso para campanhas que você acha que tem mais potencial de sucesso. A gente percebe, muitas vezes, dirigentes apostando, né, em celebridades, em influencers, em gente que pode ter mais engajamento, muitas vezes empobrecendo até o debate político, até por desconhecimento da política, por não ter nenhum tipo de ponto de contato com a política. Que tipo de aperfeiçoamento é possível ter nessa distribuição do fundo eleitoral para se tornar mais democrática essa renovação, para se tornar mais efetiva essa renovação que você defende? A verba eleitoral, né, que você se refere, não é a partidária, ela é democrática e pode ser aperfeiçoada, sim. Ela é democrática porque ela está à disposição de toda a chapa. O partido que usar de uma maneira errada essa verba, ele vai ter um resultado ruim nas eleições. Ou elegendo maus parlamentares, ou elegendo poucos parlamentares. Mas eu concordo com você, há alguns abusos em alguns partidos que direcionam de uma maneira excessiva para poucos essa verba, em especial para aqueles que têm mandato, que pressionam as direções partidárias fracas. Portanto, eu entendo que se a lei pudesse impedir
que aqueles que têm mandato tivessem um recurso acima de determinado valor, nós daríamos uma contribuição para o fortalecimento da verba eleitoral. Muito bem. O Wilson tem uma pergunta? Tem assim, sabe, eu quero aproveitar o gancho do orçamento secreto para explorar um pouco mais essa discussão de emenda versus democracia versus questões ideológicas, e aproveitando a pergunta do Cláudio, versus celebridades. Porque me parece que a gente entra na política em um ciclo sem fim, né? Nós temos dois casos, né, muito pontuais. Você temos ou o deputado que é emenda dependente, utilizando esse termo aqui, ou um deputado que ele chega à Câmara por ser uma celebridade, mas esse deputado que chega à Câmara por ser uma celebridade, ele não tem força no Congresso para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, Tiririca é um exemplo primário disso, e até a bancada bolsonarista, mesmo num governo bolsonarista, pouco fez, né? As celebridades, tipo Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, enfim, sempre foram mais personagens do que deputados. A pergunta que eu te faço é a seguinte, ô Kassab, e aí até em tom de provocação. Como é que a gente pode falar de democracia plena, representativa, sendo que a gente tem, de um lado, os partidos optando por celebridades para ter grandes bancadas, ou deputados que são justamente dependentes dessas emendas parlamentares? Porque a gente vive um ciclo sem fim, né? Tem como acabar com isso? É possível que se acabe com isso? E de que forma a gente pode acabar com isso? Você pensa como eu, Wilson. Eu acho que precisa, assim, acabar, podia fazer uma transição, não é? A transição, olha, então vamos aprovar para ter vigência daqui 6 anos, 8 anos. O parlamentar geralmente vota. Ele pensa, daqui 8 anos eu não estou aqui mais mesmo, mas é fundamental que se aprove. Eu trabalho para que se aprove. Olha, eu acho que o Brasil está no bom rumo da legislação político-partidária. Implantamos a proibição da coligação proporcional, a cláusula de desempenho. Eu defendo o fim da coligação majoritária. Eu acredito que possamos, sim, aprovar o fim das emendas com vigência daqui 10 anos, pode ser, não tem nenhum problema. Porque na hora que você aprova daqui 10 anos, as pessoas que querem uma democracia mais forte vão falar, puxa vida, estou vendo a luz no fim do túnel. Isso é bom para o país, não é? A democracia é isso. Às vezes você não consegue aprovar o ideal. O ideal, e eu respeito quem pensa diferente, para mim é aprovar amanhã. Mas, se não der, aprovamos amanhã com vigência para daqui a alguns anos. Então, eu luto por isso e vou continuar lutando. É dessa maneira que eu sou respeitado, falando o que eu penso, seja agradando, seja desagradando companheiros meus dentro do partido e fora do partido.